Quantos pontos de contato você realiza com o seu cliente potencial até concretizar finalmente o processo de vendas? Se eu te disser que existe um mecanismo que pode acelerar os seus resultados e aumentar suas vendas em até 70%. Sim, esse mecanismo existe e se chama fluxo de cadência. E é justamente sobre ele que eu quero falar no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Matheus, eu sou CEO e fundador da Vendas. A Vendas é uma consultoria de vendas B2B com foco em prospecção e processos comerciais. A gente ajudou mais de 350 empresas, não só no Brasil, mas em outros 5 países a estruturarem os seus processos comerciais. Se você tem interesse em saber mais sobre esse tópico, você pode acessar o nosso site, avendas.com.br, e falar com um dos nossos consultores. A gente vai ter o maior prazer em falar com você a respeito do seu processo de vendas e os seus desafios comerciais. Melhor que eu falar sobre fluxo de cadência, eu apresentar sobre fluxo de cadência. Então, do jeito que vocês gostam, a gente vai para a tela do nosso computador, porque eu quero apresentar para vocês como foi o processo mental da construção de um fluxo de cadência e como isso pode impactar nos seus resultados comerciais, tá? O fluxo de cadência, pessoal, ele nada mais é que uma sequência ordenada de mensagens por canais diferentes, com espaçamentos diários e com uma mensagem específica em cada um desses canais, com um único objetivo, né? O objetivo aqui é o agendamento de uma reunião, o agendamento de uma visita, é a venda em si, ou o declínio de um determinado cliente. Aqui a gente colocou como perdido, né? A gente chamou esse cara de perdido, tá? O que a gente deve levar em consideração na construção de um fluxo de cadência e por que ele é tão importante? Quando eu trabalho com um fluxo de cadência único, ou seja, priorizando apenas um canal de comunicação ou poucos pontos de contato para a comunicação, eu estou aproveitando muito mal aquele cliente potencial, eu estou aproveitando muito mal aquele lead ideal, né? Isso faz com que as minhas taxas de conversão elas caiam absurdamente. Então, para que eu bloqueie esse cliente em diferentes canais de comunicação, a gente constrói um fluxo de cadência priorizando quais os canais o meu cliente está inserido. Então, a minha provocação aqui para você e a minha primeira pergunta é: aonde estão inseridos os seus clientes? O seu cliente ele responde o WhatsApp? O seu cliente ele está no e-mail? O seu cliente ele está no LinkedIn? O seu cliente ainda utiliza ligação telefônica, ele ainda atende ligações telefônicas? O seu cliente ele é mais adepto ao WhatsApp? Enfim, quais são os canais de comunicação em que você consegue ter uma comunicação clara, onde você consegue ter uma comunicação síncrona ou assíncrona com o seu cliente, mas que você vai ter responsividade com ele, tá? Aqui, ainda na nossa tela, eu quero trazer 2 exemplos para vocês de canais muito distantes, tá? Por exemplo, canal de barbearia, perfil de cliente barbearia. Tá? A gente já atendeu aqui algumas empresas que vendiam para esse segmento e a gente teve que priorizar principalmente 3 cadências principais, 3 canais de comunicação, né? Eram eles: ligação por telefone, disparo de WhatsApp e um terceiro ponto de cadência que eu não coloquei aqui, que é a visita presencial, né? Então, sim, a visita presencial ele é um canal de comunicação, é o famoso porta a porta, a gente pode inseri-lo aqui dentro. Assim como, por exemplo, o ramo do agronegócio. O agronegócio, agora que ele está começando a se digitalizar e está começando a ser inserido dentro do LinkedIn, por exemplo, mas você dificilmente vai conseguir mandar um e-mail para o agricultor e conseguir falar com ele. Então, esse cara ele vai estar muito mais adepto ao WhatsApp, aos canais de comunicação do WhatsApp, ou, por exemplo, um relacionamento com a cooperativa, então a gente está falando de uma visita presencial, ou ainda a ligação por telefone. Tá? Então a gente tem que priorizar sempre os canais nos quais o nosso cliente está inserido. Não é fazer aquilo que eu gosto, tá? Mandar o WhatsApp em massa é muito mais fácil, isso é claro, isso é óbvio, tá? Mas aonde eu vou ter a maior responsividade por parte do meu cliente? Essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica é o espaçamento, tá? O espaçamento, gente, ele é super importante. Por quê? Aqui eu consigo definir quantos serão os dias totais de contato com esse cliente. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o tempo total de contato vai ser de 10 dias, tá? Por quê? A gente vai mandar um e-mail imediatamente, depois a próxima comunicação vai ser no dia seguinte, aí eu tenho uma comunicação no mesmo dia, ou seja, eu vou trabalhar 2 canais no mesmo dia, e eu posso fazer isso, tá? Eu posso trabalhar 2, 3, 4, 5 canais no mesmo dia. Não é de bom tom trabalhar mais de 3 canais, mas tudo bem, né? Depois eu dou um espaçamento de 2 dias e aí eu sigo
o meu fluxo de cadência até declinar ou avançar com esse cliente para um agendamento após os 10 dias, ok? Se eu não tiver nenhuma resposta em 10 dias, eu declino esse cliente, sendo ele um cliente irresponsivo, tá bom? Terceiro ponto que vocês devem levar em consideração. Qual que é a mensagem, qual que é a comunicação, qual que é o objetivo que eu quero trazer com esse cliente? O que eu preciso fazer para levá-lo para o próximo passo? Né? Aqui é muito importante que a gente tenha a chamada CTA, a chamada Call to Action, ou a chamada para ação. Né? Se o nosso objetivo aqui é agendar uma reunião, é agendar uma videoconferência, é agendar uma visita, em todas as minhas comunicações eu preciso convidá-lo para uma visita, para uma reunião, para uma videoconferência, para uma ligação, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem abordagem, convite, novamente uma abordagem. Cada uma dessas abordagens, cada uma dessas mensagens, elas complementam umas às outras. Então é muito importante que você tenha uma padronização interessante e que você principalmente entenda qual é o tamanho da comunicação que eu vou utilizar em cada um desses canais de comunicação. Por exemplo, no e-mail, a gente pode ser um pouquinho mais prolixo, a gente pode mandar um e-mail um pouco mais longo. Agora, no WhatsApp, se a gente mandar um WhatsApp um pouco mais longo, com certeza a gente vai ser completamente ignorado. Então, esses são pontos super importantes que você precisa levar em consideração, ok? Por último, e não menos importante, quanto tempo você vai permanecer com esse cliente, com esse lead na sua cadência, no seu fluxo de cadência. Aqui no nosso exemplo, a gente colocou 10 dias. Só que um ponto super importante para você é o seguinte: quanto mais complexa a sua venda, quanto maior o seu ticket médio, quanto mais pessoas você precisar se relacionar no processo de tomada de decisão, mais tempo o seu cliente vai precisar permanecer no seu fluxo de cadência. Porque aqui a gente está falando de uma etapa inicial de relacionamento, a gente ainda não começou a se relacionar com esse cliente. Tá? A gente está começando a se relacionar com ele está começando a entender quem é a nossa empresa. Então, quanto maior a empresa, maior o ticket, mais pontos de contato eu tenho que fazer, mais decisores eu tenho que falar, mais tempo ele vai permanecer no meu fluxo de cadência. Beleza? E também a gente precisa entender quais são os nossos objetivos. Né? O objetivo é o agendamento, é uma venda, é uma visita técnica, é uma reunião presencial ou o lost ou o perdido com esse cliente. Você deve estar se perguntando, bom, por que eu tenho que fazer múltiplos pontos de contato com o meu cliente? Eu não posso mandar só um WhatsApp para ele, tá tudo certo. Se ele responder, beleza. Se ele não responder, tá tudo certo também? Na verdade, não, tá? Existem alguns estudos brasileiros, alguns estudos de fora. Eu vou compartilhar esses estudos com você, vou deixar centralizado uma imagem aqui na tela. Estudos que mostram o seguinte: para que eu converta um prospecto até uma reunião potencial, eu preciso ter no mínimo 8 tentativas de contato. Isso eu estou falando no mercado brasileiro, tá? Em outros mercados a coisa muda. Pode ser que eu precise de mais pontos de contato ou menos pontos de contato. A gente atendeu alguns clientes, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o fluxo de cadência ele era muito mais curto, porque o prospecto ele era muito mais direto. Então eu precisava ali de 5, 6 pontos de contato diretamente para fazer essa conversão. Aqui no Brasil, a gente tem uma média hoje de 8 a 12 pontos de contato para tirar isso de uma lista fria até uma conversão para uma reunião real mesmo, para uma reunião de vendas, uma visita presencial ou algo nessa linha. E se você gostou desse vídeo, já compartilha ele com um amigo e não se esquece de deixar o seu like aqui, tá? Eu me despeço e deixo para você um vídeo sugerido aqui. Gostaria muito que você assistisse ele, eu vou deixar ele aqui na descrição e eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.